Eu acho que o Temer tem na mão uma chance extraordinária, porque se ele não quiser ser reeleito como ele diz que não quer, ele vai conseguir tomar algumas medidas que às vezes são impopulares, mas absolutamente necessárias, e que não seriam tomadas por alguém que está pensando na eleição no ano seguinte. Eu converso agora com o professor Luiz Alberto Machado, vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP, que está entre os economistas otimistas com a recuperação da economia aqui no Brasil. O que leva o senhor a crer nessa recuperação breve da nossa economia? Eu acho que nós estamos trilhando um caminho correto. Nós estávamos numa trajetória muito preocupante. E se não houvesse uma mudança de rumo, a situação, a meu ver, seria caótica. Nós já tínhamos perdido o grau de investimento, a tão duras penas conquistado, e a trajetória da economia continuava errada. A situação política, claro que estava condicionando a situação econômica. Há um ditado na economia que diz que, ao contrário, na política, que diz que a economia determina a política. Em situação econômica favorável, um político raramente deixa-se de se reeleger, por exemplo. Nós estávamos vivendo uma situação inversa. Era a política que estava condicionando a economia. E, de certa forma, ainda está. Por que eu estou otimista? Porque eu acho que começou a haver uma reversão dessa tendência. Poderia ser melhor? Talvez pudesse, se nós tivermos uma situação mais definida. Nós não temos uma situação definida. A transitoriedade está cobrando o seu preço. Então ainda não é melhor a situação, porque a situação não é ainda definitiva. Mas eu acho que as medidas iniciais do presidente Temer foram muito felizes em dois aspectos-chave. Na área econômica, onde ele colocou uma equipe de primeira, e eu não estou falando só do ministro, é o presidente do Banco Central, é o presidente da Petrobras, é o presidente do IPEA, é o presidente do IBGE, são todas figuras de reconhecimento público, nacional e internacional. E no setor externo, que era uma situação terrível, onde havia uma confusão entre política partidária com política de governo com política de Estado. Quer dizer, havia lá claramente uma interferência muito forte do Marco Aurélio Garcia, que ideologizou a política externa brasileira, resolveu transformar o Mercosul e a Unasul no grande negócio, e desculpa, isso é muito pequeno para o Brasil. E as reformas necessárias? Pois é, como eu disse, quer dizer, nós estamos vivendo ainda um período de transitoriedade. Dentro desse período, ele está fazendo o que ele consegue fazer nessas condições. Eu não sou ingênuo, eu sei que político está lá cobrando um preço danado para cada votação. Então, o que ele priorizou? Aquilo que era absolutamente inadiável, que foi o adiamento da DRU, a desvinculação, uma limitação do gasto público, né, do setor público, com o estabelecimento de um teto aí de 170 bilhões, e ainda tem agora um esforço maior concentrado na redução das despesas. Caso contrário, ele vai ter que entrar no lado da receita, que ninguém gosta, e ainda mais num período de transitoriedade. Então isso foi o esforço imediato, que era inadiável. Passada a votação, e supondo, como tudo indica hoje, que será efetivado na presidência, aí ele vai tratar dessas reformas que não foram mexidas em 30, 40 anos e não vão ser do dia para a noite, que são as reformas que todo mundo sabe que precisa, mas que é muito mais difícil fazer do que falar, que é a reforma da Previdência, que é fundamental, que é a reforma tributária, que é muito mais difícil do que parece, e quem sabe a reforma política, que eu acho que seria importantíssima, mas também é muito difícil de ser realizada. E a conduta da política monetária? Pois é, ela vem sendo coerente com o discurso, coerente com o alinhamento da política econômica como um todo, e até certo ponto conservadora. Eu sei que tem muita gente que acha que já tinha condições para baixar os juros mais rápido. Por que eu acho que o governo não está fazendo isso? Porque ele prefere ter certeza de que pode baixar juros sem ter impacto na inflação, e aí não ser obrigado a depois reverter. Quer dizer, seria terrível você baixar juro, ter um impacto na inflação e imediatamente depois você ter que elevar juro. Isso tem um impacto psicológico terrível. Por que eu acho que ele está correto? Porque com a economia em recessão não existe pressão
de demanda para que os preços subam. Então a inflação está caindo. Aliás, é bom que se diga, ela cairia até que não houvesse mudança de governo. Porque aquela loucura que foi feita para ganhar a eleição teve o seu efeito no ano passado, que a inflação pulou para 10,6%. Então já era natural que houvesse uma recuada esse ano. Mas qual é a proposta do Banco Central? É já em 2017 trazer essa inflação para o centro da meta. E o que eles já fizeram nesse sentido? Reduziram a banda, quer dizer, já não é mais 2, é 1,5. Então, se não for 4,5, não vai poder ser 6,5, vai ter que ficar até 6. E acho que eles vão concentrar todos os esforços nisso. Mas a política monetária não anda sozinha. Então, a política monetária só poderá atingir esse objetivo se no plano fiscal o trabalho for bem feito e no plano cambial os ajustes necessários. É uma volta da postura de autonomia do Banco Central? Nós nunca tivemos autonomia completa. Nós já tivemos momentos em que o Banco Central tinha um pouco mais ou menos de autonomia. É uma volta para um período em que ele passa a ter um pouco mais de autonomia, o que para o investidor é absolutamente fundamental, porque se tem uma coisa que o investidor detesta é mudança nas regras do jogo o tempo todo, que é o que vinha acontecendo, sobretudo a partir de 2015. E quando vamos poder perceber a volta dos investimentos? Eu acho o seguinte, a Bolsa que não olha no retrovisor, a Bolsa projeta o futuro, a Bolsa já está antecipando essa recuperação. Nós estamos aí a Bolsa estava em 40 e poucos pontos, já está em 57 mil, e tem quem preveja aí um aumento ainda considerável até o final do ano. Eu acho que essa situação de provisoriedade está cobrando o seu preço. Agora, onde eu sou otimista, há dinheiro no exterior pronto para ser investido, esperando oportunidades. A China desacelerou, a Europa tem uma série de situações indefinidas, o Japão está com uma situação de uma estagnação prolongada e até juro negativo, então o Brasil pode ser uma aposta. O investidor estrangeiro continua achando que o Brasil a longo prazo é um país viável, e eu também acho, é um país que tem tudo. Tem terra, tem energia, tem sol, tem água, tem gente que quando bem estimulada trabalha e responde bem, ou seja, falta ao país o quê? Umas condições mínimas para que ele deixe de ser o país do futuro e passe a ser o país do presente. E é o que se espera que, quem sabe, o Temer... Eu acho que o Temer tem na mão uma chance extraordinária, porque se ele não quiser ser reeleito como ele diz que não quer, ele vai conseguir tomar algumas medidas que às vezes são impopulares, mas absolutamente necessárias, e que não seriam tomadas por alguém que está pensando na eleição no ano seguinte. Então é mais ou menos o que aconteceu com o Itamar. Muita gente achava que o Itamar era um cara medíocre. O Itamar ficou com um saldo extremamente positivo como o presidente que conseguiu derrotar a inflação. E a recuperação do mercado de trabalho? Esse é um pouco mais demorado, mas evidentemente que ele depende de uma retomada do nível de atividade. Eu acho que então, por partes, primeiro temos que pensar na retomada do nível de atividade e aí o mercado de trabalho vem na sequência, ainda que provavelmente com setores novos ganhando projeção e setores tradicionais perdendo espaço, como aconteceu em vários lugares do mundo, porque isso faz parte do processo de inovação e de renovação do próprio capitalismo. Uma projeção de PIB para o ano que vem e também para 2018? Até alguns meses atrás, a projeção de PIB para o ano que vem continuava sendo negativa, ainda que os mais otimistas aproximassem de zero. Hoje já estão, o próprio mercado, o próprio Fundo Monetário já está falando em 1 positivo em 2017. Eu acho que é bom trabalhar com esse número, porque ele significa o quê? Uma mudança. Depois de 2 anos com mais de 3 negativos, você passa a ter é o sinal de que nós saímos do fundo do poço e começamos a recuperar. E aí, quer dizer, a confiança é muito importante nessa hora. A confiança não é o fator fundamental, não é o único que explica o funcionamento de uma economia, mas é um fator importante. Se você pegar os indicadores de confiança de todos os segmentos da economia brasileira, de março de 2015 para frente, eles eram muito ruins. Até que chegou no começo desse ano, todos eles eram ruins. Na véspera do afastamento da Dilma, todos eles eram negativos. Você já começa a ter uma recuperação. Então é um processo de recuperação. Agora, querer definir com que rapidez isso vai resolver não é para economista, é para futurólogo. Professor Machado, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a Educascope TV. Foi um prazer, uma satisfação e sempre que precisar estou à disposição. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Educascope TV.